Então esses são os novíssimos Kings da AMD. Será que são mesmo? Encontrei alguns problemas aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, esses são os novos Ryzen 9 9900X, 12 núcleos e 24 threads, e Ryzen 9 9950X, 16 núcleos e 32 threads. Na semana passada eu trouxe para vocês o review do Ryzen 5 9600X e 9700X, além dos gameplays, caso vocês queiram assistir, está aparecendo aqui no canto. E hoje nós vamos ver o que a AMD tem a oferecer de melhor na sua nova arquitetura Zen 5, comparando com CPUs relevantes como 14900K, 14700K, geração passada dos Ryzen 7000, Ryzen 5000, em jogos, produtividade, renderização e tudo mais. Se você ficou interessado, é claro, vem comigo até o final. Bom pessoal, começando a falar aqui sobre arquiteturas em 5, nesse vídeo, para ficar mais curto, eu não vou me aprofundar na arquitetura, até porque eu já fiz um vídeo a parte disso, todas as melhorias que a AMD introduziu, tanto no Zen 5 quanto na XDNA 2.0, que não está presente aqui, mas também foi lançada junto com esses processadores, o vídeo está aparecendo aqui no canto. Basicamente nós temos CPUs que se parecem muito com várias gerações para trás dos Ryzen, afinal a forma como a AMD organiza o CCD, CCX, cache é bem similar, embora, claro, tenha melhorias, especialmente otimização, Brand Prediction, entre outras coisas. Então continua a mesma contagem de núcleos, 12/24, 16/32, embora os núcleos são mais eficientes, então eles vão ter um consumo de energia menor, principalmente uma temperatura menor, isso fica claro nos testes que vêm logo a seguir, graças a melhorias que a própria AMD esteve fazendo, tá? Apesar de tudo, os dois CPUs continuam não vindo com um cooler da geração passada. Ainda na geração retrasada, os Ryzen 5000 ainda vinha ali um ou outro cooler, mas parece que está ficando para trás na história da AMD enviar cooler box com alguns dos seus processadores. Bom, eu sempre começo meus testes de CPU mostrando o que eles entregam em relação a clock, temperatura e consumo, e fazendo ajustes que a própria AMD não costuma fazer de fábrica, e muitas das vezes o meu resultado é melhor que o próprio algoritmo Precision Boost Overdrive da própria AMD. Começando com o Ryzen 9 9900X 12/24. No clock base dele, que é o que? 4400 MHz, dá para você setar manualmente isso na BIOS, ele faz apenas 60 graus, é uma temperatura interessante, é um CPU de 12 núcleos, né? O consumo 138 watts. Lucas, mas esse consumo do CPU não está meio alto, perto do que a AMD afirmou pra gente? Aquele é o TDP, é o que ele dissipa de calor. O consumo é diferente, certo? Então aquele diz respeito ao cooler que você precisa colocar. Ok, com o CPU no estoque, sem mexer em nada, ele faz 66 graus, então aumenta apenas 6 graus. O clock aumenta 600 MHz, vai para 5000, e o consumo vai para 161. Então o estoque do CPU ele funciona muito bem, uma temperatura ótima. Cara, eu estou usando um 9900X com uma temperatura baixíssima. Se você compara com o 7900X, a temperatura por padrão era bem mais alta. Tinha que fazer obrigatoriamente ajustes para conseguir ter uma temperatura menor, tá? Aí é claro que tem o Precision Boost Overdrive, que é uma espécie de overclock automático, padronizado pela própria AMD, dentro de limites bem seguros, ativo com um clique na BIOS. É algo parecido com o Multicore Enhancement nos CPUs Intel. Ativei ele aumentou para 81 graus, então ainda está no limite de temperatura muito boa. Clock 250 MHz a mais, então 5250, o consumo aumentou bastante, foi para 215. Aqui uma observação, Lucas, mas espera aí. Lá no seu outro teste, do 9700X, ele tinha ficado bem mais quente. Como é que pode um CPU de 8 núcleos ficar mais quente que um de 12 núcleos? Sim, pessoal, isso é muito simples de acontecer, porque aqui nós temos CPUs que tem dois grupos de núcleos. Como ele tem 12 núcleos e cada grupo pode ter apenas 8 núcleos, a gente tem 6 de um lado e 6 do outro. Lá naquele caso 9700X, ele usa apenas um único CCD. E é por isso que, inclusive, a latência nos jogos costuma ser mais baixa. O que acontece? Lá é mais difícil você tirar calor de apenas uma porção do chip. Então os núcleos ficam concentrados de um lado do processador. Aqui não, como os núcleos estão espalhados no IHS, é mais fácil tirar esse calor. Esse mesmo efeito acontece, por exemplo, no 7700X, que é mais quente que o 7900X, ou o próprio 5800X, que é um dos mais quentes que existem, tá? Certo? Entendido isso? Bom, então,
aqui está o resultado. E aí eu fiz o Curve Optimizer, que é um dos recursos bem simples de fazer também. Eu vou colocar na descrição qual foi o preset que eu utilizei, que é o preset manual, tá? Onde eu consegui 90 graus, então esse seria o PBO Max, 90 graus, ficou bem quente, porém o clock aumentou mais 200 MHz, o consumo ficou apenas 11 watts, 9 watts a mais. Então, quer dizer, em relação ao PBO, eu aumentei a temperatura, porém eu ganhei clock e ganhei um pouquinho apenas de consumo. Esse é um preset para quem quer o máximo desempenho. E aí o preset otimizado que eu fiz, que é o quê? Eu vou no Precision Boost Overdrive, tiro do modo automático e ligo no modo manual. E eu configuro parâmetros de tensão, de consumo e corrente manualmente. Então, com o PPT em 180, TDC 125 e EDC 170, olha só que interessante, eu consegui 75 graus, 5.080 MHz, 179 watts. Em termos práticos, no que isso se traduz? Eu estou aqui no Cinebench R24 com o 9900X, vocês vão observar no gráfico que esse ajuste que eu fiz permite que ele fique muito próximo do teste do PBO, porém consumindo menos e com uma temperatura menor. Mas vocês vão observar que o estoque do CPU já é o ideal aqui. Então esse ajuste que eu fiz, eu ganho desempenho, mas eu vou aumentar a temperatura um pouco a mais do que eu gostaria em relação ao teste estoque. Então o estoque, para quem não quer mexer com overclock, cara, funciona muito bem, entrega um bom desempenho, e vocês estão vendo aí todos os resultados para vocês comparar. Até mesmo no clock base, cara, consumindo só 138 watts, ele entrega um excelente desempenho, tá? Se você comparar isso aqui com o 7900X, provavelmente está no mesmo nível do 7900X, porém consumindo menos e com uma temperatura menor. Agora vamos para o CPU, o King, né, que seria o 9950X, 16 núcleos, aí já é mais difícil, consumo de energia maior, afinal tem mais núcleos, não é? Nesse caso, então, pessoal, nós temos o máximo que a arquitetura permite, então 8 núcleos de um lado, 8 núcleos de outro, cada um com 32 MB de cache L3 e o Infinity Cache, o Infinity Fabric, comunicando esses núcleos. Essa configuração de dual CCD para jogos normalmente não é tão boa quanto um único CCD, porque você tem questão de latência justamente no Infinity Fabric. Vamos acompanhar daqui a pouquinho os testes em jogos. Então o 9950X no clock base, que é 4.300 MHz, ele faz 161 watts de consumo, é maior em relação ao 9900X, porém ele tem 4 núcleos a mais, então ele está bem interessante ainda, com uma temperatura ainda muito baixa, tá? No clock base. No estoque do CPU, sem mexer em nada, só ligar a placa-mãe, ele faz 700 MHz a mais, 5.000 MHz, consumo de 200 watts e 78 graus. Ele está ainda bem interessante. Novamente, se você compara com o 7950X em estoque, o CPU pegava 94 graus, tinha que ficar ajustando. E aqui está bem mais frio, inclusive com o mesmo cooler que eu testei na época, tá? E aí, como eu tenho uma margenzinha, eu falei, vamos ligar o PBO. Com o PBO, ele vai para 95 graus. Ah, agora sim ficou uma temperatura bem alta, né? Aumenta só 150 MHz, então ele não compensa muito, e aumenta 51 watts, então quer dizer, 51 watts para 150 MHz, eu acho que não ficou tão interessante assim. De repente, se eu tivesse um water cooler customizado, talvez ficaria melhor. E aí, eu fiz o mesmo ajuste do Curve Optimizer lá na BIOS. O que acontece? Eu consegui reduzir a temperatura para 91, certo? O clock aumentou para 5.384, quase 5.400, e eu consegui reduzir o consumo para 247. Então, na prática, o que isso significa? Esse perfil que eu fiz no Curve Optimizer, para que é desempenho? Imagino que o cara que pega o 9950X, ele quer o melhor desempenho. Então, eu consigo entregar mais desempenho com uma temperatura um pouquinho menor, consumindo um pouco menos. Agora, para quem realmente não quer estourar essa tampa, o estoque do CPU, mais uma vez, é um perfil ideal, tá? Então o estoque dele tem uma temperatura 78 graus boa, um consumo razoável, pelo que ele entrega, inclusive, se você compara com o Core i9 14900K, o consumo dele é menor do que isso daqui, tá? O consumo do Ryzen 9 é menor do que o Core i9 e o desempenho ali é bem próximo no estoque, inclusive a temperatura é menor também, certo? Bom, vamos agora para os testes em jogos, e assim como eu falei para vocês, essa configuração de Dual CCD nem sempre é a melhor. E aqui eu tenho uma observação importante, pessoal. Eu recebi da AMD um e-mail falando sobre uma questão de desempenho dos Ryzen 9, e está acontecendo com outras pessoas, porque eu me comuniquei com os revisores ao longo do mundo,
que acontece? Provavelmente por conta do scheduler no Windows, os núcleos não estão trabalhando da forma ideal, porque o que acontece? A AMD ela tem que fazer o quê? Mandar as atividades para um grupo de núcleos, ou o segundo grupo, ou fazer um mix entre eles. Em CPUs que tem um único grupo, que é o caso ali do 9700X, 9600X, isso não tem problema, só tem um grupo de núcleos, manda tudo para lá. Nesse caso, você tem que fazer o quê? O agendamento de tarefas no sistema operacional. Tem um driver que a AMD me passou, eu instalei o driver, mas, cara, por incrível que pareça, o 9900X não consegue desempenhar mais que um 9600X em algumas ocasiões. Ele está perdendo para o Ryzen 5. Isso é muito estranho. Então, eu imagino que deva ter uma atualização ou de AGES ou desse próprio driver, até porque já teve isso no passado em outras situações. O próprio 7800X 3D, o 7950X 3D teve essa questão no lançamento, tá? Então, passada essa observação, desempenho em games provavelmente vai melhorar, porque do jeito que tá aqui não faz sentido, vocês vão acompanhar junto comigo agora, tá? Então, no Alan Wake, ali em Full HD médio com 4080, memórias RAM 32 GB, 6.000 MHz, CL30, frequência top, time muito bom, né? A gente vê que, cara, o 9900X, ele está ali perdendo pro 9700X. É uma diferença pequena? São 5 quadros, mas ainda assim tá um resultado bem estranho, cara. Você vê que o próprio 9950X é Zen 5 tudo mais, clocks e tal, tá perdendo pro 7950X. Então você vê que tem algo errado, tá? E aqui, uma outra observação, eu testei com duas placas-mãe diferentes, eu formatei o Windows, tá ali vários drivers, cara, eu fiz de tudo, eu fiquei umas 6 horas tentando identificar e joguei a toalha. Eu falei, cara, realmente é um problema ou do driver ou do AGES, tá? E isso deve melhorar em breve, e assim que melhorar eu trago a atualização disso pra vocês, tá? Então, um resultado estranho, cara, tá? Bom, e aí, esse aqui é o preset que eu testo pra gente ver justamente o gargalo, né? Então pego uma placa top, coloco em médio Full HD pra gente ver bastante quadros ali, inclusive na engine ali bem recente. E aí em 1040p eu faço o teste reverso, eu coloco uma resolução mais pesada com um gráfico mais pesado para mostrar o preset ideal, que é o quê? O cara comprou uma placa high-end, uma 4080, 4090, o cara vai rodar aqui, cara, no Ultra, 1040p, que é a resolução que mais cresce na Steam, inclusive, tá? E aí já não faz diferença, cara. Eu posso colocar ali um Ryzen 5 que eu vou ter o desempenho exatamente o mesmo, porque eu tenho um preset mais pesado para placa de vídeo, tá? E aí realmente tá quase tudo a mesma coisa. Ok. Seguindo para Assassin's Creed Mirage. Novamente, cara, olha só. O 9900X está perdendo pro 9600X. Muito estranho, cara. Então aqui mais uma vez, essa questão do problema no scheduler e a configuração de dual CCD não está funcionando muito bem para esse processador. Você vê que não acontece, por exemplo, com o 7950X, cara. O 7950X está fazendo 240 FPS, está lá junto com o 7800X. Então você vê que é algo relativo ao scheduler e que deve ser corrigido, imagino eu, em breve, tá? O 9950X mal consegue superar o 7700X, cara, da geração passada. Realmente não tá fazendo nenhum sentido isso daqui, tá? Em 1040p, curiosamente, o 9950X vai lá para cima, passa todos os processadores, e o 9900X está ali brigando com o mero 7600X, inacreditável, mesmo nível de desempenho na média de um 5700X3, aí com o CPU muito mais barato que ele, então ele tá meio capado ainda, cara. E é o que eu falo, cara, sobre o early adopter, né, que é o cara que compra no lançamento, normalmente compra caro e recebe CPU que às vezes não tá redondo ainda, cara. Eu sou beta tester, essa é a minha função, eu trabalho com isso. Agora, o que eu costumo recomendar para as pessoas, falei a mesma coisa no vídeo passado, mesmo com os CPUs funcionando perfeitamente bem, no lançamento normalmente não vale a pena comprar, e esse aqui é um dos motivos, cara. Avatar. Full HD médio, nós estamos fazendo ali com o 9900X menos desempenho na média que um 8700G, que é um CPU bastante capado por conta do cache L3, e menos que o 9600X, que é um CPU de 6 núcleos mais barato do que ele, que usa um CCD. O 9950X não consegue ultrapassar o 7950X, tá? Então aqui, o que aqui não teve tanta diferença, né? Porque é um jogo que, apesar de estar no médio, tá fazendo 170 e tantos quadros, é um jogo que não exige tanto do CPU. E mais uma vez, eu escolho os jogos de diferentes engines para vocês. Aqui você vê que é Snowdrop, cada jogo vai ter uma engine diferente, tá? E 1040p realmente não tem muito o que falar, porque basicamente
nós temos os mesmos resultados, né? Então realmente é um empate técnico, por assim dizer. CS2, cara, aqui é um cenário onde o cara que é competitivo, o cara que joga profissionalmente, busca CPUs cada vez mais rápidos para entregar mínimas e 1% low no caso, ou médias mais rápidas, tá? Mais uma vez, o 9900X não consegue ultrapassar ali, por exemplo, o 9600X, apesar dele ainda estar no mesmo nível de desempenho de um 7950X, mas é uma nova geração, então ficou estranho esse resultado, né? E o 9950X também não conseguiu, cara. Então você vê que o 9600X ficou mais rápido. O King continua sendo ele, o 7800X 3D, disparadamente o mais rápido no CS2. Cyberpunk, outro jogo exigente para processador. A gente vê, cara, que o 9900X faz 200 quadros. É um bom resultado? Não deixa de ser um bom, é claro. Porém, é um nível de desempenho inferior a um 9600X, a um CPU de 6 núcleos. E aí volta a falar aquilo que eu falo para vocês. Às vezes o pessoal fala assim, pô, o Lucas está recomendando o Ryzen 5 com placa high-end. Não necessariamente, mas você está vendo que um Ryzen 5 tá tancando bem pra caramba uma placa high-end, cara, e aí? E o 9950X não está ultrapassando o seu antecessor 7950X. Vocês veem que isso não faz sentido, tá? E aí eu vou soltar esse review na hora que todos os revisores ao longo do mundo vão soltar também. Talvez algum revisor conseguiu resolver de alguma forma que eu não consegui, apesar de ter me dedicado muito a isso, tá? E aí eu vou tentar depois trazer resultados atualizados assim que a AMD trouxer algum feedback. Eles estão cientes do caso, já até passei isso para eles e estou aguardando, tudo bem? Então nesse caso aqui o 14900K superou o Full HD médio. Em 1040p, muito parecido, 1% low dos dois Ryzen 9 estão estranhos. Você vê que eles estão inferiores ao que entrega o Ryzen 7, o Ryzen 5, 9600X, 9700X, também não faz muito sentido. No Forza Motorsport, cara, você vê que de engine para engine tem alguma diferença. Você pode ver que, no caso aqui, o próprio 9950X e o 9900X ficaram lá no topo dos resultados, cara. Então, isso também pode variar de jogo para jogo. Então, de repente, você vai ver um review que parece estar tudo bem, porque a escolha dos jogos pode ter influenciado isso. Essa aqui é a mesma escolha de jogos que eu estou fazendo o ano inteiro. Todo ano, começo de ano, eu renovo a minha lista de jogos, zero os meus benchmarks e começo a fazer tudo de novo, tá? Certo. Em 1040p, eles ficaram na parte do meio da tabela e começam a ser ultrapassados por CPUs mais simples, como o próprio 7600X, cara, pelo menos na média, embora a mínima deles está melhor. Last of Us Part 1 é um jogo que também tem um foco grande na placa de vídeo, mas como a gente está fazendo um Full HD médio, dá pra gente ver diferenças grandes também em processador. 9900X está fazendo mais na mínima que um 9600X, porém menos que um 14600K, que é um CPU bem mais barato do que ele, cara. O 9950X está no nível do 14700K, que é um CPU também bem mais barato do que vai chegar ao 9950X. E o king dos resultados está sendo o 9700X, então você vê, falta uma otimização, falta corrigir esse problema do scheduler, ou de repente alguma otimização de agueza que melhora a latência entre CCDs. Em 1040p as coisas ficam muito parecidas, e aqui, como eu falei para vocês no teste passado, os Ryzen 5 ficaram com 1% low inferior, o que ainda são resultados bons. Plague Tale Requiem, mais uma outra engine, que é a Zona Engine. O 9900X está ali em média empatado com o 7600X, enquanto que o 9950X não consegue ultrapassar direito o 7950X, perde dele, deveria no mínimo estar ali no nível acima ou igual do 9700X, também é um resultado bem estranho. Em 1040p, o 9950X ultrapassa na mínima o 9700X, na média fica empatado, então eu diria que sim, foi um empate técnico, porque ganhou de um lado, perdeu do outro, no final dos contos fica bem parecido. Resident Evil 4 Remake, o King absoluta o 7800X 3D seguido de perto pelo 14900K, 14700K, 7950X, então olha só, se o 7950X está fazendo 201, o mínimo que o 9950X deveria fazer é 201, mas não, ele está fazendo 190. É ruim? Ainda é um puta resultado bom, mas você vê que falta alguma coisa, ele deveria estar no mínimo entregando o desempenho do antecessor e ultrapassando um pouco, então realmente tem alguma coisa errada ainda aqui, tá? Em 1040p as diferenças continuam mais ou menos as mesmas, conforme vocês estão observando aí. Em performance relativa, pessoal, resultados finais, o que nós vemos é que o 9900X
entrega o desempenho de um 7700X da geração passada. Bem estranho, cara. Perde para o 9600X e para o próprio 7950X. O 9950X, na soma dos resultados, consegue ultrapassar o 7950X, mas eu diria que é um empate técnico e fica atrás do 9700X, que é um resultado que realmente não faz sentido. E o King para jogos continua sendo o 7800X 3D, pelo menos em Full HD, enquanto que 1040p ele divide sua coroa com o 14900K e o 14700K, ficando por uma diferença de 1%, que é completamente irrelevante, tá? Nesse caso, você vê que quando o FPS é menor, quando exige menos draw calls, né, quando você reduz a exigência do processador, o 9950X se comporta como ele deveria, que é o quê? Ficar acima do 7950X. O 9900X ele ainda está meio deslocado, tá? Então ele ainda fica numa configuração abaixo ou empatado com o próprio 7700X. Seguindo aqui para os testes agora em renderização, e aqui a coisa inverte de figura, para vocês verem como tem algo relacionado à latência do sistema usando o Infinity Fabric, porque quando você retira as exigências de baixa latência que normalmente é exigida nos jogos e traz para uma renderização pura nos núcleos, caches e tudo mais, nós vemos que sai como a gente esperava. O 9950X ganha do 7950X. Não é uma vantagem grande? Não é uma vantagem grande, mas ele tem uma vantagem, tá? Então aqui no Blender ele está superando, assim como o 9900X, tendo 12 núcleos, está superando o 14700K, que tem 20. Tudo bem que lá são 8 performance e 12 eficiência, é isso, né? 12, mas ainda assim ele está superando, tá? Bom, aqui nós vemos o Cinebench R24, ele consegue ser o King dos resultados, cara. Então aqui sim posso falar, ele é o King, ele está ultrapassando o 14900K, inclusive consumindo menos do que ele, com uma temperatura menor do que ele, com um single core mais rápido. O melhor single core aqui foi justamente do 9950X. Enquanto que o 9900X não consegue ultrapassar o 14700K nesse cenário, ainda assim fica bem posicionado com um single core mais rápido do que ele. PC Mark X Express, olha lá, os dois Ryzen 9 estão no topo, que é o teste que mede ali produtividade, uso cotidiano, diversos tipos de software. Nós inauguramos um novo placar que a gente não tinha alcançado nem com o 14900K, muito menos com o 7800X 3D, que até então era o nosso King, tá? Temos aqui em Machine Learning, utilizando a suíte da IL Proxion, nós vemos que os dois novos Kings são os dois Ryzen 9. Aqui tudo parece funcionar perfeitamente, só em jogos que realmente eles não se saíram como deveriam, né? Nós vemos aqui também no Photoshop mais Lightroom, mais uma vez inauguramos novos patamares de resultados com os dois Ryzen 9, e a diferença entre eles fica muito pequena, de forma com que, para o cara que pensa em trabalhar, o 9900X ele faz mais sentido do que o próprio 9950X, tá? Embora tem softwares que vão aproveitar esses 4 núcleos a mais, obviamente, né? Premiere Pro, mais uma vez, os topos dos resultados são dos dois Ryzen 9, como eles deveriam ter saído em jogos. VRAY Next, mais uma vez, o King é o 9950X aqui sim com uma boa vantagem em relação ao 7950X, tá? E com uma vantagem também interessante em relação ao 9900X e o 14900K. Testes finais, aqui sim, o King é o 9950X, seguido pelo 7950X com 12% de diferença, 9900X, interessante aqui porque o 9900X tem menos núcleos que o 7950X e está ali a diferença apenas 2%. E novamente, o 14900K tem 24 núcleos e está perdendo na produtividade, coisas softwares analisados em relação ao 9900X. Então o que nós tiramos desse vídeo, pessoal, é que existe algum problema. Ao menos os meus testes, eu conversei com outros revisores e também me reportaram problemas relacionados aos Ryzen 9 em jogos. A própria AMD me mandou um e-mail em inglês sobre isso, perguntando como é que estavam os meus resultados, porque eles de repente já tinham ouvido de outras pessoas que estavam tendo alguma coisa errada, então eu presumo que vai haver alguma atualização futura, tá? Lançamento é isso, eu tô acostumado a ver problemas desse tipo, de quebrar a cabeça e não conseguir resolver. Agora eu deixo com os engenheiros da AMD resolver essa parte. Do lado do usuário, cara, o que faz sentido é esperar. Até porque o preço no lançamento, especialmente no Brasil, costuma vir bem caro. Se resolver aí a pré-venda do 9600X, você tá mais de R$2.000, cara. Tá o preço que você consegue pegar o 7700X até o 7900 em promoção, às vezes aparece por R$2.000. Com a CPU de 12 núcleos, realmente não faz muito sentido pegar um de 6 de nova geração ao invés de um de 12. Então, agora é hora de esperar, e esperar
os beta testers como eu voltar a trazer mais testes para vocês, tá? Eu vou acompanhar a mídia internacional, caso alguém consiga resultados diferentes, vou tentar replicar aqui de alguma forma diferente do que eu fiz para tentar encontrar os resultados que deveriam ser os corretos, tá? Bom, para jogos, pessoal, fica claro que, cara, CPUs como o 7800X3D continua sendo o King, tá? Então o 3D V-Cache faz muita diferença em games porque você precisa buscar menos informações na memória RAM, logo o que está interno no processador faz diferença. Lembrando que no caso da série 9000 ainda vai ter o 3D V-Cache, provavelmente em janeiro do ano que vem, seguindo o cronograma que a AMD praticou na geração passada. E aí deve ter um novo King dos 3D V-Cache. Por hora o que nós temos aqui é que para games continuam compensando pegar um 7800X3D do lado da AMD para quem quer o melhor desempenho, ou o Ryzen 7, o Ryzen 9 da geração passada que continuam entregando bons resultados. CPUs Intel, pessoal, apesar dos problemas que estão acontecendo, a gente não sabe nem a quantidade de pessoas afetadas, né? E já saiu o patch de correção, em breve vou trazer os testes aqui para ver se houve mudanças. Eu ainda gosto de CPUs como o 14600K, porque é um CPU equilibrado, ele tem um desempenho ok em games, um desempenho bom em multitarefa, ele também costuma se sair bem e acaba custando bem menos que um 7800X3D. Então eu costumo recomendar para as pessoas dois processadores para jogar: o i5 14600K e o i7, o Ryzen 7 7800X3D, ou o Ryzen 5 7500F para quem quer economizar, infelizmente raramente é visto no Brasil, ou o próprio 7600 que aparece por aqui como um bom alvo. Lucas, eu tenho a M4, devo trocar? Cara, é uma questão que você tem que avaliar, tá? O M4 ainda tem bons processadores, ainda é um caminho de upgrade para muitas pessoas. Quando você pensa em uma nova geração e tem que trocar placão e memória RAM, muitas das vezes o que você gasta em relação ao que você retorna em termos práticos, vocês podem voltar nos gráficos de performance geral e analisar isso. Às vezes não faz tanto sentido para você, tá? Então se o seu bolso está apertado, não consigo gastar, você pode manter o que você tem e continuar jogando, continuar trabalhando sem problemas. Para o cara que quer algo a mais, para o cara que quer investir, ir para a plataforma DDR5 hoje é algo interessante porque é a nova geração, já são duas da AMD. A Intel agora vai trazer só DDR5 na próxima placa-mãe, então o DDR5 é realmente o futuro, tá? Cara que compra hoje, claro, Lucas, estou pegando quase no começo, paga um pouco mais caro, aí é uma questão que você tem que avaliar, é difícil eu te dar um norte sobre isso, porque os gostos, os bolsos, as necessidades das pessoas são diferentes, tá? O que eu posso falar é que a M4 continua tendo bons processadores, continua tendo bons desempenhos, não é porque lançou a nova geração que ela ficou ruim. CPUs Intel 12ª, 13ª geração continuam sendo excelentes processadores, apesar de ter tido problemas e estão sendo resolvidos com microcódigos da Intel, tá? Eles perderam um pouco a confiança das pessoas e não sei o que eu vou dizer para você comprar ou não comprar, você decide isso. Eu ainda utilizo por aqui, a minha máquina é um 13700K e estou bem satisfeito com ela, já vai fazer daqui a pouco 2 anos de uso aqui sem dificuldades, tudo bem? Então, espero melhorias no microcódigo dos CPUs AMD que nos meus testes não desempenharam como deveriam. Caso você tenha encontrado outro revisor que também deu problema, me informe aqui para que eu fique ciente de quantas pessoas estão tendo dificuldades no lançamento. Em termos de CPU, realmente são excelentes processadores. No lançamento, normalmente vem caro demais, vale a pena esperar um pouquinho ou observar promoções da geração 7000 ou dos CPUs Intel, que agora com esses problemas talvez até caia um pouquinho e ajude a você a comprar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça, pessoal, grupo de promoções. Sempre que esses CPUs ficarem mais baratos, eu vou divulgar para vocês por lá. Nós temos grupos de promoções de hardware, grupos de promoções de ofertas gerais, tanto no Telegram quanto no WhatsApp. Acessem lá, estão sendo grupos que ajudam muitas pessoas, tá? E em breve, mais reviews de processadores, placas de vídeo e tudo mais. Valeu, tchau, tchau.